É sério. Desculpa aí, pessoal, ter sumido, mas andei meio doente esses dias. Sabe? Dengue B, a hemorrágica. Isso aí às vezes dificulta um pouco da gente fazer as gravações. Mas agora eu estou muito melhor. Desculpa aí, pessoal, pelo meu sumiço. Eu acabei contraindo dengue hemorrágica. Fiquei um mês em casa. Não conseguia nem andar, saía sangue do meu nariz. É muito ruim. Graças a Deus eu estou bem melhor. Só que por causa desse pequeno probleminha, o aniversário de 2 anos do canal acabou passando. Foi no dia 19/4. E nós já estamos no mês 5 já. Complicado, né? Mas tudo bem, não faz mal. Vamos comemorar hoje o aniversário de 2 anos do canal. Eu havia escrito um projeto bem mais complexo, mas infelizmente, devido à falta de verba, eu não consegui executar o episódio que eu tinha planejado. Então eu vou fazer um episódio especial de aniversário para mim, que eu gostaria de falar com vocês e compartilhar com vocês. Seria um top 5 dos melhores consoles que eu já tive. E vou contar um pouquinho da história de cada um deles e o porquê eles são tão especiais para mim. E aí, vocês já fazem ideia de que consoles são esses? E no final tem uma pequena surpresa. O primeiro console desse top 5, que eu considero dos mais especiais da minha vida, vamos supor o menos assim especial, até o mais especial, claro. O primeiro dessa lista, infelizmente eu não tenho mais ele hoje. Na época do lançamento do NES, do Nintendinho 8 bits, nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil ele ainda não chegou, então o que aconteceu? Choveu uma leva de clones de Nintendinho para todo quanto é lado. Tínhamos Turbo Game, tínhamos High Top Game, nós tínhamos Phantom System, tínhamos uma variedade muito grande de consoles. O primeiro NES que eu ganhei foi o Dynavision 2. Eu vou colocar ele aqui em cima para vocês verem. O Dynavision 2 tinha um pequeno problema. O design do console foi feito justamente para encaixar cartuchos feitos pela própria Dynacon. Como assim? Eles pegavam os chips das fitas de Famicom, só o chip, e colocavam um tipo de carcaça, como vocês estão vendo, um tipo de carcaça especial com o formato da Dynacon, que ela fez pro Dynavision 2. Então, os únicos jogos que a gente poderia ter eram aqueles que você comprasse da própria Dynacon, por mais que fosse um jogo de NES, de 60 pinos. Mas tinha que estar dentro da carcaça da Dynacon, que tinha esse formatinho feio com o nomezinho escrito em cima. Então, nessa época eu tive poucos jogos, que foi o Popeye, se eu não me engano, foi o Excite Bike e o Super Mario 1, o primeiro Super Mario que eu tinha. Então, felizmente, eu não pude jogar muitos jogos. Mas aí que vem aquele console especial. Meu pai vendo isso e descobrindo que os outros videogames clones de NES, eles tinham o formato do Famicom mesmo, para você poder comprar cartuchos à vontade, que tinha maior abundância no mercado de qualquer fabricante. Ele me comprou o próximo console que a Dynacon fez para corrigir esse problema. Eles fizeram o Dynavision 3. O Dynavision 3 ele era pretinho, tinha uns botões em cima que eram sensíveis ao toque, se eu não me engano, uma tecnologia nova para a época. E ele tinha 2 entradas em cima dele, para você colocar tanto de 60 pinos quanto de 72 pinos. Meu, era magnífico. Você podia colocar 2 cartuchos nele. E aí sim, a coisa começou a andar. Aí que eu comecei a conhecer os verdadeiros jogos do Nintendinho. E meu primeiro console assim, que eu curti pra caralho mesmo, foi o Dynavision 3, que eu tenho no meu coração, mas não tenho na minha coleção. Infelizmente, porque meu pai depois vendeu para comprar o Mega Drive. Mas o primeiro console então foi o Dynavision 3, dos meus favoritos. Agora vamos ao próximo. O próximo console da minha lista de favoritos foi um console que eu, uma vez, pela primeira vez que eu conheci o videogame, eu não havia visto nenhuma notícia sobre seu lançamento, sobre sua prévia, nem nada. Eu nem sabia que ele ia ser lançado. Eu apenas vi numa locadora que jogava por hora, uma locadora japonesa até, do nome japonês. Ele tinha comprado o videogame assim que lançou no Japão. Então quando eu vi aquele console ali,
ou dando aqueles jogos com gráficos que na época eu achei assim magnífico, era muito foda. Eu fiquei louco por aquele videogame e eu nem sabia que era da Sega. Então eu fiquei 4 horas naquela locadora enrolando, olhando as estantes de fitas, enquanto de vez em quando dava umas espiadas e ficava assistindo o pessoal jogando aquele videogame. Eu fiquei 4 horas lá dentro só assistindo o pessoal jogar. Depois disso, eu vi que teve um concurso na televisão. Eu já contei essa história num vídeo meu, e vocês que já são mais antigos já até sabem de que videogame eu estou falando. Apareceu um concurso na televisão sorteando esse videogame para quem fizesse um melhor desenho ou algo assim. Eu fiz vários desenhos e mandei, e eu nunca havia ganhado o concurso. Mas 15 anos depois, eu recebi o videogame de doação. Foi a primeira doação pro meu canal. O meu segundo videogame favorito da minha vida, por esse fato de eu ter essa história com ele, de eu ter desejado tanto o videogame, foi o Dreamcast. Dreamcast foi um videogame magnífico. Infelizmente o último da Sega, pois a Sega logo depois faliu e vendeu todos os seus patrimônios, né? Então esse videogame aqui foi fantástico, foi o primeiro 128 bits da geração dele e ele tinha um gráfico muito bom para a época, superava o melhor que tinha, que era o Nintendo 64, até mesmo o PlayStation, e ele foi fantástico, fez grande, fez uma história na minha vida graças a esse fato. Então eu tenho ele como o segundo console favorito de toda a minha vida, e hoje eu tenho ele. Infelizmente eu não posso jogar ele muito porque ele é de lua, ele não sabe se lê o CD, se não lê, então ele tem um canhão dele bem fraquinho, então não dá pra jogar muito. Mas eu cheguei a jogar ele algumas vezes e eu amei, não tem comparação. Então o segundo videogame melhor da minha vida foi o Sega Dreamcast. Vamos ao terceiro? Lembrando que a ordem cronológica desses videogames não está certa, certo? Vocês estão pensando assim, mas você falou do Dreamcast, você pulou um monte. Calma, pessoal. Eu pulei alguns consoles, mas eu estou colocando na minha ordem de favoritos, não em ordem cronológica, ok? Então esse terceiro console já é um console um pouco mais avançado para os outros consoles mais antigos que vocês estão acostumados. Esse terceiro console foi, para mim, especial porque foi o primeiro console que eu comprei trabalhando com o meu salário, entendeu? Porque antes na época assim que eu era moleque, eu não trabalhava e eu tinha que ganhar dos meus pais os consoles. Então esse console, ele foi muito especial para mim, porque foi o primeiro videogame que eu comprei com o meu dinheiro suado. Eu comecei a trabalhar numa escola de informática, eu dava aula, de informática, numa escola que se chamava Compuri, lá em Arthur Alvim, zona leste de São Paulo. E quando eu ganhei meu primeiro salário, que foi R$300, um amigo meu ofereceu para vender esse videogame para mim. E já era usado, claro, A maioria dos meus videogames que eu comprei foram todos usados. E ele ofereceu para vender para mim por R$600. E como eu ganhava só R$300 por mês, que era o salário mínimo na época, eu dividi com ele em 4 vezes, Então eu paguei em umas 3 vezes, 3 vezes de R$200, olha só. Eu ficava com R$100 e R$200 eu ia lá e pagava pra ele. E ele me vendeu. E esse console eu curti pra caramba. Na época dele eu não pude jogar muitos jogos porque as locadoras já estavam começando a terminar, a acabar. E não tinha como você alugar jogos pra ele, infelizmente. Eu não pude jogar muitos jogos dele na época. Então eu ia comprando. Com R$100 que sobrava, eu entrava no Mercado Livre, na internet, procurava um jogo bem baratinho, usado mesmo, e comprava. Eu cheguei a ter poucos jogos para ele, que infelizmente, alguns anos depois, esses jogos me foram roubados. Vocês já sabem de que videogame que eu estou falando, Os mais antigos já sabem. Esse videogame foi o GameCube. O GameCube, cara, foi o primeiro console de 128 bits da Nintendo e o primeiro a utilizar mídia de CD. Ainda assim que para não ficar igual à concorrência, eles utilizaram um mini DVD, que eram uns disquinhos bem pequenininhos. Coisa linda de se ver. É um disquinho muito fofinho, muito da hora. E o GameCube foi o meu primeiro videogame assim que eu comprei com o meu dinheiro suado. Por isso que ele é tão especial para mim. E eu lembro disso até hoje, Fabiano. Muito obrigado por ter oferecido para mim a oportunidade de ter um GameCube.
E na época ele veio com o Luigi's Mansion e o Star Fox Adventure, que depois foram roubados, né, infelizmente. E tá aqui um videogame muito da hora. O gráfico dele, pra época, né, pra sua geração, superava a concorrência. A qualidade gráfica do GameCube de jogos exclusivos, atenção, jogos exclusivos, não pense que jogos multiplataformas, se você comparar os jogos multiplataformas, às vezes os gráficos não têm diferença alguma, porque eles foram adaptados, não foram utilizados o melhor do hardware do aparelho. Se você pegar um jogo exclusivo do GameCube, você vai ver que o gráfico dele, dos melhores jogos dele exclusivos, superam os de 128 bits da época, como o PlayStation 2 e até mesmo o Xbox. Ele tinha um gráfico muito foda. Se você jogar Star Fox Adventure, Mario Sunshine, você vai ver a qualidade gráfica fabulosa que esse console tem, né? E ele tem um dos controles mais confortáveis que eu já joguei na minha vida. O terceiro console favorito da minha vida foi o GameCube. Grande e fantástico console, que eu amo de coração. Agora vamos aos próximos dois consoles, que esses sim são muito foda. Não só porque eu mesmo comprei, porque eu já estava trabalhando mais tarde, e um deles também não foi porque eu comprei, mas porque eles foram os que eu mais joguei na minha vida, que eu passei mais horas jogando, mais dias jogando, que eu virava noites jogando eles. Vamos aos consoles. O próximo console da lista não é necessariamente um console de mesa. Ele é um console portátil. Isso que bacana. E ele fez parte da minha vida porque eu joguei ele muito mesmo. E foi um videogame que eu tive a oportunidade de jogar todos os jogos dele. Todos os jogos que lançaram. E é jogo pra caralho. Imagina um videogame que tinha jogo pra porra. É esse console. Eu tinha acabado de sair de um trabalho, de um emprego, né? Eu pedi as contas e recebi um dinheiro que era tipo um salário. E eu tinha R$310 no bolso. E eu falei, cara, com esses R$310 eu vou comprar um videogame pra mim. Eu queria ter na época um Game Boy Advance. Porque já tinha tido o Game Boy Color, que tinham acabado de me roubarem. E eu falei assim, não, vou comprar um Game Boy Advance. O último modelo que tinha saído era um micro. E eu achava ele muito bonitinho, muito fofinho. Eu falei, cara, eu vou jogar esse videogame no ônibus, no busão e tal. E eu não tinha nenhum console portátil assim pra jogar além do meu Game Boy preto e branco. Eu falei, vou comprar esse daqui, né, o micro. Eu fui na Santa Efigênia, daqui de São Paulo, um lugar onde tem muitos eletrônicos, né, o centro dos eletrônicos de São Paulo, no centro da cidade. E eu fui numa loja especializada em games e eu fui lá para comprar o meu Game Boy Advance micro. Quando eu cheguei lá, eu perguntei pro cara, eu quero comprar o micro, você tem tal? E o próprio vendedor, que eu agradeço muito a ele, eu não lembro o nome dele, ele tinha cabelo comprido na época. Ele me falou, cara, você tem certeza que quer comprar o Game Boy Advance Micro? Porque ele tá meio caro, cara. E com a mesma grana você pode comprar um outro videogame que é muito mais avançado pelo mesmo preço. Eu falei, qual é que é? E é isso mesmo, pessoal. O console, segundo maior console da minha vida, foi o Nintendo DS. Esse Nintendo DS é um modelo antigo, conhecido como modelo FAT. Foi me oferecido esse videogame porque ele já era um modelo ultrapassado, porque já havia acabado de lançar o modelo Lite. Então ele falou que esse Nintendo DS era recondicionado e estava mais barato. Vocês devem estar se perguntando, o que é a porra de um videogame recondicionado? Ou em inglês, refurbished. O recondicionado, na verdade, ele não é usado. Ele também não é quebrado. Quando os consoles são fabricados na fábrica dele lá, alguns passam por testes, onde às vezes na própria fábrica, no teste, eles apresentam um problema, certo? Então esse console apresentou um problema, então foi efetuada a troca da sua peça. Ele foi reaberto, trocada a peça, como se fosse um conserto de um novo. Ele é novo, mas apresentou problema, então foi consertado. E aí eles são vendidos mais baratos, chamados de recondicionados. Por vários motivos eles são recondicionados, porque não passaram no teste e foram consertados. Então ele foi vendido para mim na caixa, fechadinho, tudo direitinho, sem risco nenhum, sem problema nenhum e funcionando. É como um novo.
E ele estava custando, se eu não me engano, R$200 só. Isso na época que o DS era o último console lançado pela Nintendo. E ainda tinha me sobrado R$110, que foi o que eu comprei junto no mesmo dia, o Super Mario 64 DS. Eu estava escolhendo que jogo que eu ia comprar para o meu Nintendo DS e não sabia que jogo eu ia comprar. Então eu acabei comprando o Super Mario 64 DS, porque eu já conhecia o Super Mario 64. E como nessa versão você pode jogar junto com, além do Mario, você pode escolher o Luigi, o Yoshi e o Wario. É a mesma coisa, com fases novas, alguns detalhes novos e com 4 personagens para você escolher. E eu queria jogar um jogo em 3D no portátil. Porra, jogar um jogo com qualidade de polígono num portátil, pra mim era a primeira vez. Era uma novidade, eu nunca tive isso. Então eu fiquei muito feliz quando eu comprei esse console aqui. Só que eu joguei Super Mario 64 durante uns 2 meses, depois enjoei do jogo. E aí fiquei com o meu DS parado. Ele ficou parado uns 2 meses também. Por aí. Ficou parado um tempão. Até que eu descobri o milagre da tecnologia que haviam lançado. Os flashcards. No caso esse meu chama-se M3DS Simple. Esses flashcards possibilitavam você colocar num cartão micro SD, que é inserido em cima dele, as ROMs dos jogos de emulador de DS. E você colocava nesse cartuchinho e você podia jogar todos os jogos do DS de graça, baixados pela internet. Hoje, é óbvio, vocês conhecem o que é um flashcard de DS. Na época era a maior novidade. Quando eu fiquei sabendo disso, mano, eu lembro que eu gastei uns R$45 comprando esse cartuchinho. Depois disso, eu joguei esse videogame pra caralho. Foram jogos e mais jogos e mais jogos e mais jogos e mais jogos. E era jogo pra porra. Vamos dar uma olhadinha na maioria desses jogos que eu joguei de DS. Que pra mim são os melhores. Viram só? Eu joguei esse DS durante muitos anos. Até recentemente, acho que o ano passado, retrasado, eu joguei ele pra caramba. Pra mim foi um dos melhores portáteis que eu já tive. Inclusive por ter um jogo fantástico que eu joguei nesse console junto com os meus amigos do trabalho. A gente jogou durante 4 anos seguidos. Sabe o que é você jogar todos os dias, de segunda a sexta, durante 4 anos, o mesmo jogo? Vocês nem fazem ideia de que jogo é esse. Eu vou mostrar para vocês algumas cenas desse jogo. É isso aí, pessoal. Jump Ultimate Stars. Um dos melhores jogos de luta que eu já joguei na minha vida. Cara, esse jogo tem personagem pra caramba pra você escolher. Se eu não me engano, passa de 200 personagens, 300 personagens para você poder escolher. Você montar o seu deck, sua equipe, escolher personagens que te auxiliam durante as batalhas. E o melhor de tudo, você pode jogar um multiplayer dele sem fio com até 4 personagens na mesma tela. Cara, esse jogo é foda pra caralho.
E é por isso que esse console entrou no ranking 2 da minha lista de 5 melhores consoles da minha vida. Porque além de eu ter jogado uma biblioteca vasta de jogos, que eu podia ter todos eles de graça a hora que eu quiser, eu também tive um dos melhores jogos que eu joguei por 4 anos com os meus amigos, porque nunca enjoava. Era batalhas atrás de batalhas, e era divertido, e era muito louco. E esse console aqui foi um grande companheiro. Na época que eu morei sozinho em vários lugares, eu não tinha televisão, não tinha nada, só tinha uma cama para dormir num quartinho escuro. E esse aqui foi o meu grande companheiro. Porque nele eu também baixava filmes em formatos pro DS e assistia, e também baixava músicas. E ele tinha despertador, ele tinha várias coisas legais que tinha no software que você colocava nele. Era muito legal. E o Nintendo DS entra pro meu ranking número 2 do melhor console que eu já joguei na minha vida. E é um dos meus favoritos. Como eu amo esse pequenininho aqui. Hoje eu comprei o 3DS, estou curtindo o 3DS, só que olha só que legal. Eu não tenho grana para ficar bancando os jogos do 3DS. E até agora não saiu um flashcard funcional para você jogar os jogos de 3DS igual você fazia com o DS. Então o que eu fiz? Eu comprei um tipo flashcard de jogos de DS e coloquei no meu 3DS. E adivinha que eu estou jogando no 3DS? Jogos de DS. Só que desta vez eu caprichei. Eu comprei um cartão de 32 GB e coloquei todos os jogos dentro. Ai caralho. Vamos ao primeiro console da minha vida. Vamos recapitular. O primeiro console foi Dynavision 3. Certo? O segundo console foi o Dreamcast. Certo? O quarto console da minha vida foi quem? Quer dizer, o terceiro console da minha vida foi o GameCube. Certo? E o segundo console foi o Nintendo DS. Aqui estamos. Tudo bem, certo? Agora, qual é o primeiro console que eu tive na minha vida que eu considero o melhor de todos? Que supera todos esses, GameCube, DS. Qual deles supera tanto esses outros consoles como o meu favorito? Certo? Esse videogame foi um videogame que tinha uma época que todo mundo já estava na sua era de 32 bits. Sega Saturno, PlayStation, meus amigos tinham esses consoles, enquanto eu ainda estava no meu Super Nintendo. Eu gosto bastante do meu Super Nintendo, joguei pra caramba também. Mas não foi assim o meu favorito, porque pra mim a Nintendo ainda não tinha lançado nenhum console à base de polígonos. E eu estava muito triste por causa disso, porque meus amigos estavam muito à frente de mim e caçoavam da minha cara, porque eu não jogava Super Nintendo na época. Naquela época não existia esse amor que nós temos hoje por consoles antigos. Calma, existiam colecionadores, mas no geral a criançada não tinha esse amor todo por um console antigo. Então quando o console era ultrapassado, ele meio que perdia mesmo o seu valor. Era considerado bostinha, muita gente jogava fora. É sério, eu encostava numa estante empoeirada e deixava lá. E muitos videogames sofreram muito por causa disso. Eu ainda tinha meu Super Nintendo, tinha o Mega Drive, mas ainda não tinha nenhum console da nova geração de 32 bits. Foi aí que a Nintendo me fez aquela surpresa. Eu assisti um programa, que se eu não me engano, que era da Angélica. Eu contei isso também num vídeo meu passado. E ela apresentava um programa chamado Game Mix. E nesse Game Mix, eu vi pela primeira vez a cena de um jogo que eu achei muito foda. E esse foi o jogo. Foi com essa cara que eu fiquei quando eu vi Wave Race do 64 e as cenas maravilhosas que ele tinha. Porra, mano, era muito louco! Comparado aos 32 bits, as cenas que o 64 fazia eram limpas. Era como você pegar um console e colocar em qualidade HD. Sabe? Era aquela limpeza. Você podia ver os gráficos indo longe, limpos, claros, coloridos.
E não tinha aquela tremulação entre os polígonos, era limpinho, lisinho. O 64 fazia um gráfico que superava os seus concorrentes. Ele teve os seus erros, mas o 64 foi um console que eu considero o mais foda. Porque antes de eu ter esse videogame aqui, eu fiquei doente por ele. Porque eu queria ter um 64. Mas na época, a minha família estava numa época de vacas magras. Nós éramos muito pobrezinhos, não tínhamos dinheiro para ficar comprando videogames. Meu pai, minha mãe, todo mundo estava passando por um período ruim. Então eu não tinha realmente como ganhar um videogame desse. Então o que eu fazia? Olha só como criança é foda. Eu tinha uns 13, 14 anos, por aí. Acho que não, uns 12 ou 13 anos, por aí. Isso foi na época de 96, 95. Eu pegava revistas de videogame e até mesmo aqueles jornais de supermercado que tinham anúncios de brinquedos, e eu recortava as fotos do 64 e colava na parede do meu quarto. Ficava um monte, uma parede inteira cheia de recortes de revistas desse videogame. Eu fiz isso. Depois eu descobri que meu vizinho havia comprado um 64. E eu fui na casa dele na mesma hora. Eu nunca fui na casa dele, mas eu pedi, pelo amor de Deus, para ele deixar eu ver o jogo. Ok, ele era muito cuidadoso com as coisas dele. Eu era um moleque desastrado. Eu não fiz nada com o videogame dele, mas ele não deixou nem eu tocar no videogame. Ele deixou eu ver. Então eu assisti ele jogando. E na época, o jogo que ele tinha, se eu não me engano, era o Killer Instinct Gold. E que outro jogo que ele tinha? O Super Mario 64. Foi quando eu vi o Super Mario 64 pela primeira vez. E aí eu falei, nossa mano, que da hora, cara. Foi quando eu vi pela primeira vez os gráficos do 64. Mano, era muito foda, cara. Eu fiquei apaixonado por esse videogame. Então o que eu fiz? Na época, a gente tinha o que nós chamávamos de videocassete, VHS. E tínhamos fitas de VHS. Eram essas fitas aqui. Pra quem não sabe, pessoal, isso aqui é um VHS. Tínhamos em várias cores, tínhamos preto, tínhamos branco, e essa aqui é azul, inclusive que é um filme original, As Aventuras de Jungle Jack. Tá, enfim. As fitas de VHS possibilitavam, ao contrário do DVD que nós temos hoje, em geral, que nós gravássemos tudo que passava na televisão. Nós gravávamos aqui nessas fitas para assistir quantas vezes você pudesse aguentar. Então eu levei uma fita de VHS para casa desse meu vizinho e gravei ele jogando. Na época que eu gravei ele jogando, ele tinha o Shadow of the Empire. Eu tenho a fita ainda até ali. Ele tinha o Shadow of the Empire do Star Wars. E eu gravei ele jogando num VHS. Depois eu levei essa fita de VHS para minha casa e coloquei no meu videocassete. Depois eu coloquei o meu Super Nintendo embaixo, foi o meu Mega Drive, coloquei o meu Mega Drive ligado na TV, como se eu estivesse ligando no videogame, certo? E peguei o controle do meu Mega e dei o play na fita. E eu fingia, olha como criança é foda, eu fingia que eu estava jogando o jogo que estava passando na fita. O personagem pulava, eu apertava o botão do pulo. E fingia que eu estava curtindo aquele jogo que eu estava jogando. Eu assistia um gameplay e fingindo que eu estava jogando. Eu não sei se as crianças de hoje em dia, quando querem muito um jogo, um console, fazem isso. Eu fiz isso na época, não sei se outras pessoas já fizeram isso. Foi uma besteira, uma brincadeira de criança. Mas eu fiz isso. Eu joguei pensando que eu estava jogando 64. E a minha mãe viu eu fazendo isso e eu acho que ela ficou com dó. Eu sei que na época, um tio meu que hoje mora em Portugal, ele estava aqui no Brasil. E acho que a minha mãe, meu pai e meu tio juntaram dinheiro. E no dia do meu aniversário, eles me presentearam com esse Nintendo 64, que foi comprado usado de uma locadora. E junto veio o Star Fox 64, que se tornou uma das melhores franquias da minha vida. Eu já tinha a versão do Super Nintendo também, então foi muito foda. O 64 hoje, eu considero o melhor videogame da minha vida, não só por esse fato histórico, de que eu acabei utilizando sem querer saber, sem conhecer, sem querer,
eu acabei utilizando uma técnica que hoje chamam de o segredo. Não sei se vocês sabem o que é o segredo. Se vocês quiserem, pesquisem aí no Google, assistam os vídeos que tem no YouTube sobre o segredo. E vocês vão saber que exatamente o que ensina esse livro do segredo é exatamente o que eu fiz quando eu era pequeno. E funcionou. Porque eu ganhei o meu 64 no dia do meu aniversário. E quando eu ganhei, eu dei aquele gritão dentro de casa. Sem saber, né, que já existia um vídeo. Esse vídeo aí. De uma criança que gritou quando ganhou o 64. Eu fiz igualzinho. Mas na época a gente não tinha internet, não sabia desse vídeo, né? E olha só que fantástico. Eu joguei pra caralho esse videogame. Jogava noites e noites e dias. E eu até sujei o nome da minha mãe de tanto que eu aluguei fita na locadora. Todo dia eu devolvia uma, pegava a outra. Devolvia, pegava a outra. Eu joguei pra caralho. Eu posso não ter jogado na época todos os jogos do 64, só os que tinham naquela locadora do lado de casa. Se eu não me engano, eu aluguei fita de 64 em umas 3 locadoras diferentes. Mas eu joguei pra caralho esse videogame. Pode apostar. E foi nele que eu conheci as melhores franquias, os melhores jogos que eu joguei na minha vida, como Zelda, Ocarina of Time, 007 GoldenEye, Star Fox 64, Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day e por aí vai. Mano, Shadow Man e uma vasta lista de jogos fantásticos que eu já joguei nesse videogame. Pra mim fez parte da minha infância, fez parte da minha vida. É o primeiro e o melhor console que eu já tive na minha vida, graças a esse fato histórico que teve na minha vida. E esse, pessoal, essa é a minha lista dos 5 melhores jogos da minha vida, melhores consoles da minha vida. E eu falei pra vocês que no final do vídeo iria ter um segredo, uma novidade, né? Eu ganhei um presente de aniversário pro canal de 2 anos, de um inscrito, e vai ser o tema do próximo vídeo. E ele está aqui dentro dessa caixa. Sim, ele é grande, sim, ele é legal, e sim, vocês vão querer ver o próximo vídeo. Então, pessoal, feliz aniversário de 2 anos para o canal. Estamos 2 anos aí na briga, na guerra, né? Desculpa pela minha ausência, porque eu estava doente, mas agora voltaremos à nossa programação normal. E não percam o próximo vídeo que eu vou gravar daqui a pouquinho. Um game, um conto. A próxima doação. Falou, pessoal. Obrigado por assistirem o vídeo. Espero que tenham curtido a história dos meus consoles favoritos. E digam aí vocês também quais foram os seus 5 melhores consoles favoritos. Escrevam nos comentários aí. E se quiserem fazer vídeos também, eu não vou indicar ninguém, mas quem quiser fazer vídeos aí, fique à vontade aí, criem uma corrente, sei lá, façam o que quiser. Eu vou gravar no meu próximo vídeo. Deem o seu like, compartilhem suas redes sociais e fiquem todo mundo com Deus e tomem cuidado com o bem. É sério, é muito mal. Até mais, pessoal.